Considerada uma heroína brasileira, Dandara dos Palmares liderou o maior grupo de resistência à escravidão do Brasil Colônia, o Quilombo dos Palmares, junto a Zumbi, com quem teve 3 filhos. Não há registros da origem de Dandara. Sua ascendência e local de nascimento são incógnitas, mas acredita que tenha nascido no Brasil e estabelecido em Palmares, ainda nova. Sua real existência é questionada por alguns autores, os quais as consideram um mito do passado do Quilombo dos Palmares. Em texto que a descreve na Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, Dandara é tida como uma personagem lendária da história de Palmares, e que sua vivência está ainda envolta em uma aura de lenda. Seguindo a mesma linha de raciocínio, outros autores afirmam que a guerreira pertence à mitologia palmarina e que não há evidências históricas sobre ela. Portanto, sendo um mito ou não, a história de Dandara é uma verdade coletiva e historicamente consagrada pela repetição ao longo do tempo, através dos relatos e lendas populares. Por isso merece e precisa ser estimulada e reproduzida sob o ponto de vista didático-pedagógico. No Quilombo dos Palmares, Dandara participou do estabelecimento do primeiro Estado livre nas terras da América. Um Estado africano pela forma como foi organizado e pensado, tanto do ponto de vista político quanto militar, sociocultural e econômico. Dandara é até hoje lembrada pela posição de direção dentro do Quilombo. Sábia guerreira e defensora dos oprimidos, lutava capoeira muito bem e não aceitava negociação com escravocratas, a menos que concordassem com a total liberdade de seu povo. Quilombo, palavra vinda do dialeto dos povos bantus da África Ocidental, originalmente queria dizer acampamento, um tipo de abrigo temporário para viajantes. Mas no Brasil Colônia passou a identificar as comunidades autônomas de escravos fugitivos. O maior deles foi o de Palmares, localizado na capitania de Pernambuco, onde hoje é o estado de Alagoas. O Quilombo foi formado por escravos que tinham fugido de engenhos da região de Pernambuco e que escolheram a região da Serra da Barriga, na zona da Mata de Alagoas. O primeiro registro conhecido que faz menção ao Quilombo dos Palmares remonta a 1597, embora existam algumas teorias que sustentam que o Quilombo já existia antes disso. Com o tempo, Palmares cresceu, tornou-se famoso, servindo de inspiração para outros escravos resistirem e fugirem. Teve cerca de 20.000 habitantes. Foi chamado de Quilombo dos Palmares porque foi construído em uma região que possuía um grande número de palmeiras, e essas árvores possuíam inúmeras utilidades, pois forneciam alimentos aos quilombolas e suas folhas eram usadas para fazer o telhado dos casebres que eram construídos. A vida no Quilombo girava em torno da questão da segurança, uma vez que portugueses representavam uma grande ameaça e frequentemente tentavam destruir Palmares. Assim, o Quilombo foi construído em uma região que lhe garantisse uma segurança extra. A região que o Quilombo ficava era uma região de serra, bastante despovoada e com matas densas. Palmares era o resultado de uma junção de mocambos, pequenos assentamentos de escravos fugidos que foram construídos na divisa de Alagoas e Pernambuco. No caso de Palmares, os mocambos formavam uma confederação quilombola, que se estendia por um território razoavelmente vasto. A história de Dandara se confunde com a história do Quilombo dos Palmares e de Zumbi. Não há registros oficiais sobre a vida e a morte da heroína, mas ela se faz presente em histórias contadas por descendentes dos quilombolas, pelo grande significado de sua resistência. A história de Palmares ficou marcada pela resistência e luta contra os colonizadores. No período da invasão holandesa no Nordeste, o Quilombo registrou um crescimento expressivo, resultado da desorganização dos europeus na região, que reduzia a busca por escravos fugidos e reduzia os níveis de vigilância. De toda forma, ao longo de todo o século XVII, os habitantes de Palmares tinham de lutar para sobreviver. Inúmeras expedições de colonizadores foram realizadas visando a destruição do Quilombo, sendo a primeira delas registrada em 1602. Os holandeses também organizaram expedições para acabar com Palmares, mas fracassaram. No ano de 1678, Ganga Zumba, até então rei de Palmares, recebeu uma oferta de paz enviada pelo governador da capitania de Pernambuco, Dom Pedro de Almeida. Depois, Ganga Zumba foi a Recife negociar os termos da oferta de paz com o próprio governador da capitania e os termos estipulados. Dandara e Zumbi assumiram a liderança do Quilombo,
após se recusarem a aceitar um tratado proposto pelo governador da capitania de Pernambuco. Com estratégias de combate robustas, eles defenderam Palmares bravamente por quase 20 anos, até serem entregues pelo quilombola Antônio Soares. Até hoje, Dandara dos Palmares reacende a figura feminina na luta contra a discriminação racial e demonstra quanto as mulheres fazem parte do enfrentamento perante as desigualdades. Preste atenção agora no que seria o registro dos últimos instantes de vida de Dandara junto ao quilombo dos Palmares. Com os soldados de gibões e saios pontilhados de sangue quilombola os acercando, sobre a atalaia pedregosa do quilombo e com o despenhadeiro às costas, seu filho ao lado, Gubaçá em punho, Dandara viu o capitão Mor Bernardo Vieira sacar uma pistola. O penacho vermelho no topo do seu capacete dançava com o vento. Ele apontou a pistola ricamente guarnecida de mascarões e troféus de armas em prata e ouro. Disse ele: "Se entregue, Dandara dos Palmares." "Não!" bradou Motumbo. Seu filho avançou, lança em riste, e levou um balaço no coração, caindo para trás, nos braços dela. Dandara rugiu, e sem largar o Gubaçá, catou a lança de Motumbo e arremessou, rasgando o rosto e arrancando a orelha esquerda de Bernardo Vieira. "Vais voltar a ser escrava", gritou o capitão Mor, entre urros de dor, sangue escorrendo o pescoço abaixo. Ela ergueu o Gubaçá. "Não, Saurê, zumbi." E Dandara saltou da atalaia e viu o próprio corpo cair para virar comida dos catitus, enquanto alinhada no abraço carinhoso de seu Vodungu, seguiu para o Orum, de onde já avistava a luz dourada de uma Palmares eterna e livre. Apesar das lacunas na sua história e imagem, Dandara vive em cada um de nós que luta por liberdade e por uma vida mais digna e justa. Em 25 de abril de 2019, Dandara foi inscrita no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, um livro de aço que fica exposto no Panteão da Pátria e da Liberdade, monumento localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O livro dos Heróis e Heroínas homenageia todos os homens e mulheres que se sacrificaram em defesa da liberdade e da democracia no Brasil.